Normalmente eu gravo rumo ao 100k no dia 12, dia 13, mais ou menos, só que tivemos tantos fatos relevantes aí que eu tive que gravar outros vídeos. Deixei pra gravar hoje, o Adeus INSS vai sair na semana que vem. Eu sempre digo pra você que se você não tomar uma canequinha de café antes dos investimentos, o trem vai dar ruim em algum momento. Sei que não gosta de café, eu acho que só por causa disso é bom você aprender a tomar, viu? Só que aí eu peguei a caneca de café, essa já é a terceira do dia, não posso tomar mais não agora tem que esperar o almoço. Então vamos pra carteira, não mudou nada em relação ao último vídeo, não fiz aportes, comprei um pouquinho de Bitcoin só, mas não fez tanta diferença aqui. E aqui o valor em fundos imobiliários deu uma aumentadinha, porque eu tô fazendo uma experiência pra mostrar pra vocês, tá? Então esse valor que subiu aqui no caso de fundos imobiliários, 100 mil reais que eu aportei a mais, foi só pra fazer um teste com vocês, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Só que como esse teste eu preciso ficar um mês efetivando ele pra chegar na conclusão, por conta disso ainda não consigo trazer o resultado deste teste aqui, mas eu tenho certeza que é uma coisa que vocês vão gostar pra caramba de ver. Vocês vão conseguir assistir um conteúdo aí que ninguém vai ter coragem de fazer pra você, que eu vou fazer com o meu próprio dinheiro pra te ensinar. Dito isso, a carteira segue aí um pouco desbalanceada nos ETFs, porque eu aloquei minha reserva de oportunidade em LFTB. Primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês é algo que o Pedro, meu querido amigo Pedro, que come junto comigo aqui um churrascão, se Deus quiser, toda semana, ele não sabia sobre isso. Então eu vou ensinar pra vocês que provavelmente vocês também têm essa dúvida. O LFTB, ele é um ETF de renda fixa, tá? E por que que a gente investe nele? Por que que eu coloquei aqui meu dinheiro no LFTB propriamente dito, ao invés de colocar lá no Tesouro Selic, num CDB de bancão? Por que que eu fiz isso? Eu expliquei o motivo do aporte em LFTB, se eu não me engano, em agosto ou setembro, por aí, alguns vídeos do Rumo ao 100k atrás. Porque tem algumas vantagens você investir no ETF de renda fixa. Os ativos de renda fixa, em geral, eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda, que começa lá no 22,5, 10 para 20, 17,5, e só depois de 720 dias, só quando você deixa mais de 720 dias, que cai para a alíquota de 15%. Já no ETF, quem lembra aí? Quem lembra? A tributação dos ETFs, que tá lá na renda variável. Então, ação, ETF, BDR e opções, se for swing trade, você comprar num dia e vender em outro, você tem a alíquota de 15%. Ou seja, se eu quero colocar um dinheiro em reserva de oportunidade e quero ficar sacando esse dinheiro antes de 2 anos, né? Se eu quero sacar antes de 2 anos, eu tenho a pretensão de sacar antes de 2 anos, é melhor que eu coloque num ETF de renda fixa do que num próprio CDB, num próprio Tesouro Selic. Porque, por exemplo, se eu colocar lá no Tesouro Selic e tirar daqui 30 dias, primeiro que eu vou pagar IOF. Nesses dois tipos de investimentos, nos primeiros 30 dias tem o famoso IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, que começa a 96% e vai reduzindo até no 30º dia e chegar a zero. E aí depois disso ainda tem um imposto, se eu for sacar mensal, né, até 6 meses de 22,5. Já no ETF eu não tenho o IOF e se eu sacar, eu vou pagar só 15% sobre o lucro, 15% sobre o lucro, beleza? Dito isso, a gente entendeu aqui quais são as vantagens do ETF. Léo, por que você tá falando isso e repetindo isso? Justamente para você entender qual que era a dúvida do Pedro. O Pedro sabe que se ele vender uma ação com lucro, mais de 20 mil no mês, ele vai ter que gerar uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Se eu vendo um FI com lucro e eu não tenho nenhum prejuízo a compensar, eu tenho que gerar uma DARF e pagar. Se eu vendo um ETF, se eu vendo um ETF, por exemplo, o IVVB11, que eu também tenho aqui na carteira, ó, se eu vendo o IVVB11, eu tenho que pagar 15% sobre o lucro, se eu não tiver prejuízo a compensar, mas aqui não tem isenção. A isenção é só nas ações e só até 20 mil. Logo, o Pedro, que é um dos meus sócios, falou o seguinte: pô, Léo, eu tenho 30 mil reais no CDB e eu tenho 30 mil reais no LFTB. Só que toda vez que eu vou sacar do LFTB, eu falo assim, nem, eu tenho que fazer uma DARF, eu tenho que pagar a DARF. É melhor eu tirar aqui do CDB mesmo, que já é cobrado no imposto de renda na fonte, eu não preciso gerar DARF nem nada. E aí toda vez que ele investia, ele tirava do CDB, ao invés de tirar do LFTB, porque ele ficava com medo e ele ficava ali preguiçoso, né, de gerar a DARF. E aí uma coisa que provavelmente você não sabe, mas isso é uma regra dentro dos ETFs de LFTB, inclusive o Pedro descobriu isso porque ele estava estudando para tirar o CEA, e aí a gente estava comentando sobre isso, é que o LFTB, como dentro dele tem títulos de renda fixa, ele também tem imposto de renda retido na fonte, imposto de renda retido na fonte, IRRF. Ou seja, quando eu vender aqui um pedacinho, vamos supor que hoje eu vou fazer um investimento, vocês vão ver eu fazer um investimento de hoje, vou colocar uma ação nova na carteira. Vocês vão ver que eu vou vender aqui, por exemplo, 30 mil em LFTB para poder investir nessa empresa e você tá vendo aqui que eu tô com um lucro de 2,66%. Então, teoricamente, eu teria que pagar aqui, ó, vamos supor aqui que seria R$
R$3, né? Eu comprei a 112, tá a 115, R$3. Teoricamente, eu teria que pagar 15% desses R$3, 30 centavos para cada LFTB que eu vendesse. Se eu vou vender ali no volume de 30k, vamos supor que eu tivesse que pagar R$300 de imposto de renda. Eu vou ter que gerar a DARF para poder pagar esses R$300? Não. Diferente do IVVB11, do WORD11, do NAG11, do SPXB, que não são ETFs de renda fixa, não são. São ETFs que replicam índices. Esse aqui eu tenho que realmente gerar a DARF, tá? Então, tome cuidado, não são todos os ETFs que seguem essa regra. Os ETFs de renda fixa, o próprio escriturador, né, o administrador do ETF, recolhe o imposto de renda retido na fonte. Então, você não precisa se preocupar em pagar a DARF do LFTB não, tá? Aí o Pedrão, pô, e eu lá pagando 22,5 de imposto de renda no CDB só pela comodidade de achar que eu tinha que gerar a DARF no LFTB, e aí eu não retirava do LFTB. Não, o LFTB ainda tem mais essa vantagem, né? Também é retido na fonte, assim como todos os títulos de renda fixa. Você não precisa emitir DARF e tem a vantagem de não ter IOF e de ter aí a alíquota mínima de 15%. E aí eu quero até deixar claro, porque a galera fala, então o LFTB é melhor em todas as situações. Não, não é melhor em todas as situações. Por exemplo, o CDB, ele vai ser taxado em 15% também. Ele vai ser taxado em 15% também depois de 2 anos. Então, meio que depois de 2 anos, fica quase que tudo igual. É óbvio que tem algumas diferencinhas, né? O Tesouro Selic tem a taxa de custódia, o LFTB tem a taxa de administração, o CDB não tem. O CDB não tem. Só que ele só é garantido em 250 mil pelo FGC. Então, tem essas pequenas diferencinhas, né? Por isso que as aulas da mentoria tem umas 120 aulas só de renda fixa, porque a galera acha que renda fixa é fixa, mas a única coisa que é fixa na renda fixa é o nome lá. Porque o resto não é não. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que estudar sobre renda fixa. Não é tão fácil quanto você acha, não. Dito isso, então, você já aprendeu uma informação nova aqui, né? Se você não sabia disso ainda, eu te convido a se inscrever no canal, porque eu te prometo, do fundo do coração, te prometo, sem nem titubear e nem tremer as perninhas aqui, ó. Consciência limpa. Todos os dias eu vou te ensinar um negócio novo. Que aqui não sou só eu sozinho, não, meu amigo. Tem Deus aqui no barco junto comigo. Todo dia eu oro pra poder me dar didática pra eu conseguir te explicar. 320% aqui. Quem acompanha mais tempo já sabe. É 100% meu, 220% de Deus pra fazer você um investidor profissional, né? Tem que saber investir. Toma cuidado, toma cuidado. Dito isso, vamos para Word, porque sempre quando eu vou para Word, aqui a gente tem o ranking de ações. E esse ranking de ações, você consegue utilizar ele de várias formas. Você consegue utilizar ele de acordo com o Joel, com o Peter Lynch, modelos de valuations diferentes, tá? E aqui tem um ranking da geração de dividendos, que é o jeito que eu gosto de triar as ações, tá? Como que você faz isso, Léo? Deve ter vídeo aí no canal ensinando, né? Mas isso é conteúdo exclusivo dos alunos. E aqui você consegue ver que a gente tem um ranking das empresas que teoricamente seriam as mais baratas, as que estão mais descontadas no momento, sem deixar a qualidade de lado, É óbvio que não é para você vir aqui e comprar as 10 primeiras, por isso que eu tô te mostrando aqui, porque isso aqui é uma análise quantitativa. A análise quantitativa nunca será superior à análise qualitativa. A análise quantitativa é pré-requisito para qualitativa, mas ela nunca será superior à qualitativa. Então a qualitativa, que é abrir o relatório, entender a tese de investimento, saber o que a empresa faz e estudar realmente sobre a empresa, fazer projeções futuras, isso é o que realmente importa. E aí, BB Seguridade, vocês já sabem, já estão cansados de ouvir eu falar, né? Inclusive, dentro da minha carteira aqui, ela é a terceira posição da carteira, diferença aqui de 2, 3 mil reais, então se ela subir mais um pouquinho aí, ela assume a primeira posição da carteira. Então a gente já investiu bastante aqui em BB Seguridade. Vulcabras já tem vídeo dela no canal também, tá aqui em segundo do ranking, realmente uma empresa muito boa, realmente uma empresa que tá descontada. E a terceira é o Odontoprev. E o Odontoprev, meu amigo, é uma empresa muito legal. Já tem um tempo que tô olhando ela, inclusive a galera da mentoria pede para que eu grave vídeo sobre a Odontoprev. E aí, óbvio, né, atendendo os pedidos deles, mas também os meus, né? Porque eu tô aqui analisando as empresas que eu gosto, das empresas que teoricamente colocaria na minha carteira, né? Eu só coloco ativo bom na minha carteira. Isso não é para servir de recomendação de investimento. Mas é óbvio também, né, que isso é até um probleminha dentro da Ambima e da CVM, porque os influenciadores, eu no caso que tô tentando te mostrar a vida real de uma pessoa investindo, como que ela investe, por que que ela escolhe, como que deveria ser feito o processo de escolha, de estudo, né? Se ninguém fala isso para você, você não vai aprender isso em lugar nenhum, não é verdade? Só que um paradoxo dentro da CVM é que você pode sim falar de uma empresa, mas você não pode comprar ela. Se eu quero comprar uma empresa boa, eu não posso falar dela. Então, normalmente os analistas vão ter que falar de empresa ruim. Não faz tanto sentido, né? Eu quero sempre lembrar e deixar isso aqui claro demais da conta. Até para poder a CVM me olhar com bons olhos, porque eu tô aqui justamente para poder ajudar a CVM, a Ambima, a divulgar investimento, que é interesse dessas duas instituições que aumente o público investidor. E só vai acontecer se tiver informação. Só vai acontecer se você, aprendendo aqui com o canal, ou com qualquer outro
outro canal ou com qualquer outro livro, divulgar lá no seu trabalho também. É fato que você tem que ter responsabilidade e é fato que quem está prestando essas informações, no caso eu, também tem que ter responsabilidade. Então, ó, presta atenção. Olha o que eu vou falar, ó. Isso aqui não é recomendação de investimento. Pelo amor de Deus. Apesar de a gente ter análises aqui desse canal, que é inclusive assinado pelo CNPI aqui da geração de dividendos, isso nunca vai se classificar como uma recomendação de investimento. Tô aqui pra te ensinar, meu amigo. Porque se você quer só pegar diquinha, assina a casa de análise. A CVM tá tranquila com a casa de análise. Lá o pessoal cobra R$19,90 pra você conseguir fazer uma assinatura. Eles dão inúmeras recomendações lá. Você vai ler relatório lá e você pode seguir diquinha lá. Aqui eu quero te ensinar a fazer cálculo. Eu quero te ensinar a olhar a empresa e decidir por conta própria se faz sentido ou não. É pra isso que eu tô aqui. Não é pra te recomendar, não. Quer diquinha, tá no lugar errado. Beleza? Dito isso, hoje a gente vai analisar o Doutor Prev e a gente vai ver se faz sentido ou não colocar o Doutor Prev dentro da minha carteira. E aí eu quero que você abra junto comigo aqui o RI da Doutor Prev. Sempre quando você quer analisar uma empresa, você tem que ir na relação com os investidores. Por isso que chama RI, né? Relação com os investidores. Então digita no Google aí o Doutor Prev, RI. Então aqui na War você também consegue ir direto pro RI da empresa, tá? Consegue abrir direto lá. Já vai te jogar para todo qualquer RI. Você que não conhece a Word ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que você abra composição acionária. Eu quero que você abra estatuto social e políticas. E aqui na parte de informação com os acionistas, eu quero que você abra a parte de central de resultados. Na parte de central de resultados, eu quero que você abra a apresentação corporativa e o release de resultados. Fechou? A gente vai fazer um mega estudo aqui. Então, se já tá cansadinho, não gosta de vídeo longo, dá pausa e continua no outro dia. Ou então vai pros canal que grava vídeo de 10 minutos. Quando a gente olha a composição acionária, o que a gente tá olhando? Quem é dono da empresa, tá? Quem é dono da empresa. Por que isso é importante, Léo? Porque se a empresa tem um dono estatal, a gente tem que cobrar desconto. Porque quando tem controle estatal, não tô dizendo que o controle estatal é ruim, tanto que eu tenho várias empresas de controle estatal dentro da minha carteira, só que elas são mais imprevisíveis. Se elas são mais imprevisíveis, a gente tem que cobrar mais desconto. Então, quando a gente vai fazer o valuation de Odonto Prev, sabendo que ela não é estatal, sabendo que quem controla ela é o Bradesco, que é uma instituição privada, a gente não vai cobrar um PL tão descontado. A gente não vai cobrar tanto desconto assim. A gente não vai cobrar uma margem de segurança de 40%, de 30%, de 20%. As empresas boas e privadas normalmente ficam com uma margem de segurança de 10%, 15%, talvez uns 5% já justificar a entrada, beleza? Então, aqui no caso, temos o Bradesco aí como o principal dono da empresa e o resto tá tudo em free float, ó, tá vendo? Free float. Investidores institucionais e investidores pessoas físicas. Free float é aquilo que a gente consegue negociar, beleza? Você pode perceber que a Odonto Prev só tem o finalzinho 3 porque ela é do novo mercado. Ou seja, mais alto nível de governança. Quando a gente olha a liquidez média diária, apesar de ser uma empresa pequenininha, né, de 6 bi, ela tem uma liquidez muito boa, de 27 milhões. 100% Tegalão, que é do novo mercado. Então, a gente vê aí que, realmente, da parte da composição acionária, não tem nada estatal, é privado, novo mercado, a gente tem uma segurança para nós que somos acionistas. Quando a gente fala de empresas, principalmente aquelas que estão ali no ranking da MGD, né, quando você entra na Ward e olha lá, normalmente a gente exige um pagamento de yield, tem uma métrica mínima de yield ali. Ou seja, a gente tem que olhar a política de dividendos também. Quando a gente entra aqui na parte de política de dividendos, a gente consegue ver o que a gente espera desse tipo de empresa. No caso da Odonto Prev, como o próprio nome já diz, né? Provavelmente você já deve perceber o que é. Até a logo lá, um pedaço de um dente. Você consegue perceber que é uma empresa de seguro dental. De plano de saúde mesmo, né? Dental. Se é seguro, tem previsibilidade. Se tem previsibilidade, pode ser sim que tenhamos um nível de exigência aí de dividendos, tá? E quando a gente olha o DNA da empresa, aqui na política de dividendos, ó, nós pretendemos declarar e pagar dividendos, ou JCP, em cada exercício social, no montante de, no mínimo, 50% dos nossos lucros líquidos. Lucro líquido. O mínimo é 50% de payout do lucro líquido. E quando a gente olha os pagamentos dela, ó, ela diz que em todo exercício ela pagaria, né? O que é o todo exercício? As demonstrações de resultados dos exercícios nas empresas acontecem trimestralmente. Por isso que a gente faz análise trimestral das empresas. A gente tá olhando aqui, agora a gente vai entrar no release de resultados, vai ser do terceiro trimestre de 2025. Então, é trimestral. Então, quando a gente fala que vai ser pago dividendo todo o exercício, significa que vai ser pago pelo menos trimestralmente os dividendos. Isso é legal, né? A frequência é muito alta. E aqui a gente olha em 2025, ó, março, abril, maio, julho, junho, agosto, setembro e dezembro. Então, tivemos vários pagamentos aqui. A frequência da Odonto Prev é realmente muito boa. É uma empresa que, então, tem no seu DNA pagamento de dividendos. 50% do lucro líquido e frequência muito boa. E então, agora a gente vai para análise corporativa, porque primeiro eu preciso te explicar o que é a empresa, o que ela faz, porque você sabe que, teoricamente, é alguma coisa com dente, né? Mas a gente precisa entender o que ela faz para ganhar dinheiro. Depois a gente vai para os resultados. Ou ela faz isso para ganhar dinheiro, então vamos ver quanto de dinheiro ela tá ganhando. E a gente vê se faz sentido entrar na empresa ou não, beleza? Então, sempre quando você tiver curiosidade de saber
saber o que a empresa faz, baixa a apresentação corporativa. Porque isso aqui ela vai mostrar a tese de investimento dela. O que ela faz? O que ela faz? E quais são os planos dela para o futuro, tá? Então aqui a gente já começa com ela mostrando uma coisa muito interessante, né? Bem legal isso aqui. Não sei se sabia, nem eu sabia dessa informação aqui, só depois que comecei a acompanhar a Odontoprev que eu fiquei sabendo. O Brasil, ele tem o maior número de dentistas por país. 447 mil dentistas no país. É muita coisa, é muita coisa. É quase que 0,5% da população brasileira é dentista. Lá nos Estados Unidos, apenas 160 mil dentistas no país. Você consegue perceber então que aqui tem muito dentista e pouco plano odontológico. Isso aqui é muito interessante, porque sempre quando você vai investir numa empresa, você tem que ver se a possibilidade dela continuar crescendo para o futuro. Será que a Odontoprev tem possibilidade de crescer no futuro? Se os Estados Unidos têm 160 mil dentistas e tem 78% da população coberta por plano odontológico, pô, no Brasil, é óbvio que a gente tem o SUS aqui, né, mas enfim, a gente tem mais dentista e menos plano odontológico privado. Ou seja, a gente tem possibilidade de crescer esse plano odontológico aqui, né? Se a empresa vende plano odontológico, significa que ela tem possibilidade de continuar crescendo. Aqui você já começa a entender o que ela faz, ó, plano de saúde e planos odontológicos de diferentes perfis de penetração. A gente vai já discutir sobre isso, que tem plano de saúde, ela mostra quanto cresceu de 2014 até agora, 2025, né, nos últimos 10 anos, o quanto cresceu. Aqui você consegue ver que o percentual total da população brasileira que possui plano de saúde tá na beira aí de 26%, né? Uma a cada 4 pessoas tem um plano de saúde privado. E quando a gente fala do plano odontológico, 17%. Então a gente tem capacidade de subir um pouquinho mais, né, esse plano odontológico, porque se tem plano de saúde a esse ponto, plano odontológico também pode chegar a isso. Aqui a gente já começa a ver o tamanho da Odontoprev, tá? Olha que doideira isso aqui, cara. Isso aqui é loucura. Sempre quando você vai investir numa empresa, isso é uma tese do Otávio, da Guepardo, do Warren Buffett, do próprio Peter Lynch. Então não é o Léo que tá te falando isso, né? O Léo tá replicando grandes investidores. E tô te avisando justamente pra você não tentar reinventar a roda, né? Não vai tentar criar outro formato pra colocar na roda do seu pneu, do seu carro aí, que não vai dar certo. Usa o que já deu certo, que já é comprovado no tempo. Então sempre quando você vai olhar uma empresa, veja se ela é líder de mercado. O que é líder de mercado? Ela é a melhor naquilo que ela faz, ou pode ser uma empresa de venda de picolé, mas tem que ser o melhor picolé. É o que tem menos custo, é o que tem mais qualidade. É a empresa que é líder, é líder. Tanto que ela é líder que distancia muito do segundo colocado. Basicamente isso, tá? Isso que é ser líder no mercado. E que você consegue ver que as grandes empresas que provavelmente você conhece, a Amil, eu tinha plano de saúde da Amil, eu já tive plano também de Sul América. Porto Seguro com certeza você conhece, Apvida também. Você junta Apvida, Amil, Sul América e Porto Seguro, não dá o que a Odontoprev consolidado tem. O que é a Odontoprev consolidado? É a soma dos pequenas e médias empresas, individual e o corporativo. Essa é uma característica da Odontoprev, ela vende seguro em massa para empresas. Uma empresa que tem 1000 funcionários, ela vai lá e vende para empresa, para dar seguro odontológico para os 1000 funcionários. Você aí que, deixa aqui nos comentários, você que trabalha numa empresa, você é CLT, se trabalha numa empresa, você ganha de benefício um plano odontológico. Deixa aqui, vamos ver se, inclusive vou deixar uma tarefa de casa para você. Pesquise se o seu plano odontológico é do Bradesco ou da Odontoprev, né? Porque o Bradesco Saúde, ela controla a Odontoprev, que já é mais uma das vantagens da Odontoprev que a gente já vai citar. Mas você consegue perceber que é gigantesco, né? O tamanho dela é absurdo. Ela domina 24% do market share brasileiro. De todos os seguros odontológicos que existem no Brasil, 24% é Odontoprev. Se somar todas as outras grandonas, não dá 24%. Então imagina, ela é maior do que todas as outras maiores juntas. Aqui, inclusive, você consegue ver que ela se destaca na adição líquida de dezembro de 2022 até setembro de 2025, continua crescendo muito, né? Mesmo ela sendo líder de market share, ela ainda cresce muito mais do que as outras e se distancia cada vez mais. Aqui a gente chega na parte, como que ela ganha dinheiro, né? Ó, modelo de negócio da Odontoprev. A Odontoprev, ela intermedia a conexão entre cliente e dentista credenciado. É igual Unimed e todos esses planos de saúde é mais ou menos assim. Eu que sou médico, por exemplo, como que eu vou te mostrar como que funciona, tá? Eu poderia me cadastrar e credenciar na Unimed. Aí, olha o que acontecia. O cliente, ele ia na Unimed e lá na Unimed ele contratava o plano de saúde e aí pelo próprio aplicativo da Unimed, por exemplo, você marca a sua consulta e você chega até mim através da Unimed. Se eu não tivesse credenciado na Unimed, eu não teria você como paciente, por exemplo. Então, a Unimed intermedia o contato do cliente e do dentista credenciado. Por que a Odontoprev sai ganhando nisso? Como ela faz a parte intermediadora, ela consegue ver o quanto que o cliente vai pagar para ela poder pagar para o dentista. Por exemplo, ó, pasmem,
pasmem, tá? O médico recebe por uma consulta, isso é especialidade, R$ 90 pela Unimed, com prazo de pagamento de até 90 dias. É doideira. Então é um tipo de negócio que é muito vantajoso para o Odontoprev. É muito vantajoso para o Odontoprev. Tem dentista pra caramba, tem muita competitividade, isso é bom para o Odontoprev, né? Porque um dentista competindo com o outro, o preço baixa. Tem dentista pra caramba, ela consegue gerar mais lucro e mais margem sobre isso, né? E outra coisa que ela tem muito vantagem é isso aqui, ó, uma plataforma tecnológica dela mesma. Como que funciona essa plataforma? Lá em junho de 2008, 2 anos depois dela iniciar na bolsa, que ela fez o IPO na bolsa em 2006. Então já temos 20 anos de Odontoprev pra gente estudar. Por isso que é bom a gente ter um ótimo histórico, né? Lá em 2008, ela comprou uma plataforma chamada Easy Software. E o que essa plataforma faz? Ela tinha uma tecnologia, lá da época de 2008, né? De gestão de consultório, gestão de imagem, de diagnóstico. Então as coisas são enviadas digitalmente. A gente consegue fazer, no caso a gente não, que eu não sou dentista, né? Mas os dentistas conseguem fazer diagnósticos de maneira digital, até para o Odontoprev conseguir fazer os reembolsos para os dentistas, atender os clientes. Então, ela tendo a sua própria plataforma, ela consegue, primeiro, não depender de plataforma de terceiros e, segundo, otimizar essa plataforma, tendo pequena necessidade de CAPEX, que é investimento nela mesma, porque ela já tem quase que toda a estrutura montada. Agora ela só vai fazer investimento para captar mais cliente, mas toda a estrutura dela tá montada. Desde lá, 2008 para cá, ela vem melhorando essa plataforma e realmente é uma plataforma absurda, né? Ela tem aí, ó, prontuário eletrônico de mais de 9 milhões de beneficiários, 3 décadas de dados, né? Então é muita coisa. Dados é dinheiro hoje em dia, né? E aqui ela faz uma comparação e mostra, né, o quanto ela realmente é líder de mercado. Olha que doideira. Ela tem uma plataforma de TI proprietária, né? Então é dela mesmo, baixa necessidade de CAPEX e dividendos recorrentes. Quando a gente compara aqui a necessidade, vamos de baixo para cima aqui, ó. Quando a gente compara necessidade de CAPEX, que é investimento nela mesmo, pegar um pouco do lucro para reinvestir nela, todas as outras empresas têm uma necessidade alta de CAPEX. A Odontoprev já é mais madura, menos necessidade de CAPEX. Quando a gente compara o ROI, aqui você consegue perceber que essa parte de seguros odontológicos é negócio, é bom. Porque olha isso aqui, Porto Seguro 22% de ROI é muito, Sul América 29% de ROI é muito, a Apivida tá passando por problemas aqui, né? Por conta justamente do ticket aqui, vende muito barato os seguros e a sinistralidade é alta. É como se ela vendesse o seguro, por exemplo, o André. Não posso mais citar o André, ele pediu pra eu não citar mais ele. Você vai fazer um seguro odontológico, aí você vende o seguro pro cara 10 pila e ele não escova o dente nunca. Vai ter que fazer canal todo mês. Todo mês vai ter que fazer um canal. É má precificação do seguro, né? Má precificação do seguro. É a mesma coisa de você, num seguro de carro, pra ficar mais fácil de entender, cobrar o mesmo preço pra um cara que tem 20 anos, solteiro, com um A5, e cobrar o mesmo... Aí você cobra R$ 500 por mês de seguro e cobra o mesmo valor, por exemplo, de um cara que tem 60 anos, num Corolla, que já é casado, tem filho, tá andando com a neta no carro. Ele vai ser muito mais, teoricamente, responsável. Então aqui, se você cobra o mesmo valor de seguro aqui, você tá precificando mal. Você tem que cobrar muito mais aqui no A5, 20 anos, solteiro, né? 200 km por hora em qualquer reta. Então aqui mostra que a Apivida tem problema na precificação. Quando a gente olha a sinistralidade, olha que doideira isso aqui. Sinistralidade é quantas vezes você aciona o seguro. Então, de cada 100 pessoas, vamos supor que fosse um seguro... É porque quando a gente fala de seguro odontológico, parece muito abstrato, né? Quando a gente fala de seguro de carro, o negócio fica mais fácil de entender, não é verdade? É a mesma coisa. O seguro odontológico e o seguro de carro é a mesma coisa. Você paga mensalmente o seguro odontológico para caso você precise fazer alguma coisa, limpeza de dente, sei lá, arrancar o dente, extração de siso, colocar um canal, colocar prótese, alguma coisa. O seguro paga para você. A mesma coisa do carro. Se você bateu o carro, alguém bateu em você, alguma coisa aconteceu, você vai acionar o seguro. Quando eu falo de sinistralidade, é quantas vezes as pessoas em percentual acionam um seguro. Então, por exemplo, num carro, a cada 100, se isso aqui for seguro de carro, a cada 100 pessoas, 38 pessoas, 38,3 pessoas acionaram o sinistro, ativaram o sinistro. Na Apivida, 70%, na Sul América, 80%, no Porto Seguro. Então, olha que doideira. Em geral, todas as competidoras aqui da Odontoprev têm um sinistro acima de 70%. Na Odontoprev, 38%. 38%. Absurdo, absurdo. Ticket médio. Quanto que eu consigo vender o seguro, né? Olha lá, o ticket médio é a maior. Beneficiários, a maior. Olha a diferença de receita. Por quê? Porque ela tem um ticket médio bom, pouca sinistralidade e muito beneficiário. Vai dar uma receita explosiva. Então, realmente, olhando para essas 4 aqui, que são as líderes de mercado, a Odontoprev senta o sarrafo, né? Senta o sarrafo nessas aí. Não tem nem como competir. E ainda paga dividendo recorrente. Outra vantagem é isso aqui, ó. Múltiplos canais... Eu só tô falando vantagem, né? Calma que a gente vai falar depois dos defeitos. Os múltiplos canais de distribuição. Tem que tomar cuidado com o viés de framing. O viés de framing é quando você fica enquadrado, tá dentro de uma bolha. Você só olha o pessoal falando bem, você acha que é tudo bom, né? É igual a mulher grávida.
Você nunca vê mulher grávida. Quando a sua engravida, você só vê mulher grávida passando na rua. É viés de framing isso aí. Toma cuidado com enquadramento. Múltiplos canais de distribuição em todo o Brasil. Então, tem a venda direta de equipe própria, da própria Odontoprev, e tem o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. O que esses caboclos tá fazendo aqui? O Bradescão é dono de 53% da Odontoprev. Então, todo mundo que vai lá no Bradescão quer contratar algum seguro, o que você acha que o Bradescão oferece? Vamos fazer esse planozinho aqui odontológico, mais R$22, você contrata o plano odontológico, parará. Tem quanto tempo que você não vai no dentista? Esses R$22 tá fazendo dinheiro pro Odontoprev, né? E no Banco do Brasil, tem muita gente que não sabe disso. Olha que doideira. O que eu vou fazer aqui, ó? Olha o que eu vou te mostrar, talvez você não sabia, tá? BB Seguridade, RI da empresa. Agora você já sabe, né? Você consegue clicar em estrutura societária pra ver quem que é dono, o que ela tem. Olha lá, olha que doideira isso aqui, olha que bonitinho. Aqui a gente tem os donos e aqui a gente tem, ó, BB Seguros é dividido em Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental, certo? No Brasil Dental, olha lá, quem que é parceiro da BB Seguridade na Brasil Dental? Opa, Odontoprev. Então ela tem canal de distribuição dentro do próprio Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil vai vender seguro da BB Seguridade, e ela tem canal de distribuição exclusivo também no Bradesco. Lá no Banco do Brasil não vai vender seguro dental da Porto Seguro, não vai vender seguro dental da Apvida, vai vender seguro dental da Odontoprev. A mesma coisa no Bradesco. Então é dois canal forte demais de distribuição, né? Forte. Que mostra a distribuição nacional, aqui mostra o quanto que a receita líquida dela cresceu desde o seu IPO, absurdo. 15%. CAGR significa crescimento, que vem de growth, anual composto. Então, o crescimento anual composto foi de 15% ao ano. Absurdo. Aqui mostra como que ela vende o seguro dela. Então, 57% da venda do seguro dela, inclusive, isso é algo que a gente vai ver ali no relatório, você consegue perceber que 57% vem do corporativo, que é essas grandonas, as empresas grandonas. 21% vem do individual, que é a pessoa física mesmo, você vai lá e contrata. E pequenas e médias empresas são de empresas menorzinhas, né? Por que ela... Você consegue perceber que lá em 2014 ela tinha pouco e veio crescendo isso, né? Veio crescendo a parte de pequenas e médias empresas individual, porque tem mais margem, né? O corporativo você não tem tanta possibilidade de negociação. Uma empresa está contratando para 1.000 pessoas, normalmente a Odontoprev vai ter que baixar o ticket, vai ter que vender mais barato, seguro. Quando eu vendo individual para pequenas e médias empresas, eu tenho mais poder de barganha, eu posso cobrar mais caro. Olha só, aqui inclusive ele deixa esse exemplo. Olha o corporativo aqui, ela conseguiu subir 2% o ticket médio do corporativo ao ano, mas mesmo assim ainda o ticket mais baixo, ó, de 15 a 18. Já olha só o pequeno e média empresa individual, subiu 4% ao ano, desde 2014. Subiu de 22 para 35 de ticket médio. Absurdo. Aqui você consegue ver a sinistralidade, que é essa, a barrinha, tá? A barrinha do corporativo gira em torno de 47, 50, 46, 47. Olha os planos individuais, 20. Então percebe que a pequena e média empresa e os planos individuais, a gente tem mais ticket e menos sinistro. Precificação muito boa da Odontoprev. Por isso que ela tá crescendo e focando mais em pequenas e médias empresas individual. Porque ela vai conseguir fazer mais dinheiro com o ticket e menos sinistralidade. Vai pagar menos, vai ter menos custo, beleza? Olha pra você ver aqui, desde 2006, do IPO, que tinha mais corporativo, né? Aqui a gente tinha mais corporativo, ó. Olha pra você ver, 46% de sinistro. A gente foi aumentando as pequenas e médias empresas e fomos aumentando os planos individuais. Olha quanto que a sinistralidade foi caindo. Você percebe que, mesmo quando era só corporativo, não batia os 70% igual bate nas outras empresas, né? É uma empresa que lida muito bem com o plano de seguro. Outra coisa que é muito impressionante, a receita cresceu o CAGR de 15%, né? Desde o IPO até hoje, a gente viu no gráfico lá acima que ela cresceu 15%. Como que o lucro cresceu 20%? A receita, para virar lucro, eu tenho que tirar a despesa. Como que o lucro cresce mais do que a receita? Isso aí, se você respondeu, você acertou, porque eu diminuí a despesa. Então, a empresa, além de subir, assim, de maneira assustadora a receita, ela ainda diminuiu a despesa. Tá crescendo receita e diminuindo despesa. O lucro explodiu, né? Ó, o lucro de 17 milhões em 2016, tá em 556 milhões de outubro até nos últimos 12 meses, né? O famoso year to date aqui, ó. O CAPEX dela é em tecnologia, ela dita, né? Representa a maior prioridade de investimento e realmente ela investe basicamente 90% aqui, 95% em tecnologia. Olha, de 85 milhões investidos, 81 foi em tecnologia e só 4 milhões foi em demais investimentos. Os investidores aqui do Free Float, que são 46%, a grande parte é americano. Grande parte americana, né? Chama atenção aí dos institucionais e das pessoas físicas americanas. A maior parte aqui dos americanos são institucionais. É 14% brasileiro, 10% Canadá, enfim. Dito isso, a gente termina aqui a apresentação. Você já sabe o que a Odontoprev faz, como que ela se destaca no mercado. Agora vamos para os resultados. Beleza, Léo. Ela é boa, ela é melhor que os líderes, mas de nada adianta ela ser melhor do que os grandes players se os grandes players são ruins e ela também. A gente precisa ver o quanto que ela tem de lucro, se realmente... O que adianta crescer 20% lucro todo ano, se mesmo assim ela continua sendo
um lucro muito baixo. Então a gente tem que ver se faz sentido ou não. Porque crescer 20% ao ano, um lucro de R$1, no outro ano é 1,20. Será que faz sentido? Tem que olhar para o longo prazo, óbvio, mas a gente precisa olhar agora também o quesito de remuneração. Para isso a gente vai olhar relatório de resultados. Eu sei que já ficou grande demais, vou até tomar uma aguinha aqui que a minha garganta já até doeu. Dá uma respirada, estrala o pescoço, aproveita para se inscrever no canal. Se não se inscreveu ainda no canal, você é louco, não faz sentido. A não ser que você não queira aprender mesmo, né? Se inscreve aí e bora continuar. Aqui, inclusive, eu marquei para lembrar de explicar para vocês, ó. A própria administração escreveu aqui, ó, na última década, o segmento massificado registrou um crescimento de 15% ao ano. Em sua margem de contribuição reais, está atingindo 586 milhões nos últimos 12 meses de lucro, com margem de 60% superior aos 44% no segmento corporativo. Tá falando assim, pô, ó, o massificado, que são pequenas e médias empresas, e os individuais, gera mais margem. Por quê? A grande diferença é, a gente viu na apresentação que tem mais ticket, tem menos sinistro, né? E além disso, a gente ainda tem o processo de carência. A parte de segmento corporativo tem mais carência. A parte de segmento corporativo, como tá negociando em grandes números de pessoas, a carência é menor. A carência é menor. Então, o cara que é corporativo, ele entrou e tem um plano corporativo, ele já pode acionar o seguro logo no primeiro mês. Agora, quando você contrata isso em pequena e média empresa ou no plano individual, você vai ter aqueles períodos chatos de carência. Pô, só pode consulta depois de um mês, só pode exame, por exemplo, uma ressonância ou um raio-x panorâmico depois de 6 meses, só pode fazer cirurgias depois de tantos meses, e enfim. Então, você tem a carência, o que aumenta, né, o lucro da empresa, aumenta a margem 60%, absurdo. Aqui a gente chega na parte da DRE, né? A gente consegue ver aqui bem bonitinho, inclusive bem explicativo, desde a parte da receita operacional líquida aqui, ele mostra ticket médio, ele mostra o número de beneficiários, tudo bem bonitinho, tudo separadinho. Gosto muito de quando o relatório é bem coeso e bem legal de ler, você não tem dificuldade. O cara que é leigo, se ele tiver pelo menos vontade, ele consegue entender. O problema é quando falta informação, aí o cara tem que ficar fuçando, ele não sabe coletar informação. Agora, pra você que tá começando, você consegue ver e entender isso aqui, né? Ó, aqui a gente tem o resultado do terceiro trimestre, que é o que a gente tá lendo aqui agora, e a gente tem o consolidado dos 3 primeiros trimestres de 2025. A gente vê a receita aqui, ó. Então a receita cresceu do trimestre anterior pra cá e dos 3 primeiros trimestres também cresceu. O ticket médio cresceu um pouquinho, né, de 22,44, a média ficou 22,41 e antes era 21,95, 21,65 na média. Então subiu aí cerca de R$1 o ticket. Você pensa que isso não faz diferença, mas olha o número de beneficiários, 9 milhões de beneficiários, é muita coisa, né? Continuou crescendo, 150 mil beneficiários novos, grande parte foi, ó, corporativo, pequena e média empresa e um pouquinho lá individual. Pulando lá para baixo pra gente avançar logo, olha só o resultado do lucro líquido aqui, tá vendo? 128 milhões neste tri. E olha só, por que a ação caiu? Que se a gente olhar aqui agora o Odontoprev neste momento, inclusive um dos motivos dela estar aqui bem ranqueada é porque ela caiu o seu preço. Perceba, desde aqui um momento do mês 7 do 10, olha que doideira. Dia 7 do 10, 2 meses antes, estava cotada a R$13. Ela caiu cerca de 15%. Depois do relatório, ela caiu muito, 15% de queda. E mesmo com essa queda aí de 15%, ela ainda no ano, se a gente pega do ano, ela já subiu 14%, mesmo com as 15% de queda agora. E por que aconteceu essa queda? A queda aconteceu basicamente pelo aumento da sinistralidade. Basicamente foi por conta do aumento da sinistralidade. O que, se a gente pega o consolidado dos últimos 3 meses, fica de 37,7, o mesmo do ano passado, né? A galera pune muito o papel, principalmente em papéis que vendem seguros, quando a sinistralidade sobe. E isso, inclusive, foi o fator aí redutor um pouquinho do lucro. Por isso que você nunca pode olhar um trimestre isolado. O trimestre isolado, a gente pode ver muita coisa não recorrente. E se a gente olha aqui, por exemplo, o consolidado dos últimos 3 meses, olha o lucro aí, ó, subiu 5,2% em relação ao mesmo período do trimestre do ano anterior, mesmo com esse não recorrente, né? Mesmo com esse não recorrente aí de custos. Quando a gente olha o ROI dessa empresa, nos últimos 3 trimestres está de 41,9. A gente olhou lá a comparação com a Apvida, a Amil, Sul América, né? Você viu que realmente ela dá uma pancada no ROI. A gente vai calcular o ROI atual dela também e a projeção para o ano. Quando a gente olha o segmento de negócio, a gente vê o corporativo, a gente já sabe que o corporativo ele tem mais sinistralidade, né? E olha aqui, ó, o índice de sinistralidade foi responsável pela queda, foi isso aqui, ó, 51,5% de sinistralidade no corporativo, o que aumentou os custos, né, de serviços aí por membros. Quando a gente olha aqui o índice de sinistralidade trimestral, nesses gráficos fica bem mais bonitinho de você ver, né, fica mais visual, ó, aumentou aqui e aumentou aqui. Quando a gente olha o consolidado dos 3 trimestres, a gente consegue ver que, pô, aqui tava realmente muito baixo. Se a gente olha pro terceiro trimestre do outro ano, pô, quase a mesma coisa, né, aqui realmente teve um aumento
e aqui realmente teve um aumento, mas é algo pontual que aconteceu, e é óbvio que a gente tem que olhar sempre o consolidado, né? Não dá para ficar olhando só um trimestre e falar que esse vai ser para sempre. As despesas administrativas, considerando terceiro tri de 2024, terceiro tri de 2025, cresceu 1%. Se a gente olha o consolidado, 3,6%, isso é muito bom, porque cresceu abaixo do IPCA, então menor do que o IPCA, isso é muito bom, né? Quer dizer que a dívida está diminuindo. Dito isso, e olhando alguns indicadores aqui, a gente consegue ver que o ROIC também é muito alto dessa empresa, o ROA é muito alto, dívida líquida sobre EBITDA é negativo porque é uma empresa de seguros, né? Então tem que ter dívida, tem que ter mais caixa mesmo. Margem líquida muito alta. PL está de 10,87, que é abaixo do histórico da empresa, né? Na média de 18 vezes. É uma empresa privada, então normalmente o PL é mais alto mesmo. Tá abaixo, inclusive, da média do próprio Bovespa, que é 12%. A gente pode até calcular esse PL agora. Vamos calcular o lucro projetivo e vamos calcular o ROI também, até para vocês aprenderem, né? E aí a gente vai para a parte de precificação da empresa, fechou? Então, para calcular o PL projetivo, é só a gente calcular o lucro e depois a gente já tem o P, né? O P é o Market Cap, que é o número de ações vezes o preço da ação. Fácil demais da conta, né? Então vamos primeiro projetar o lucro líquido, porque esses indicadores, por convenção internacional, a gente tem eles nos últimos 12 meses. Então se a gente olha o PL hoje, a gente tá olhando desse período aqui, ó, de outubro de 2024 até setembro de 2025, mas a gente quer o PL projetivo para 2025. Só que a gente ainda não tem dado de lucro do quarto trimestre de 2025, então a gente vai projetar. Como que a gente vai projetar? Vamos pegar este valor aqui e vamos literalmente dividir por 3 pra gente saber, já que isso aqui é o resultado nos últimos 3 meses, pra gente saber a média do mês, né? Se a gente pega 433, isso é dos 9 meses, ou seja, 3 trimestres. Então, dividido por 3, eu vejo a média do trimestre. Se eu multiplico por 4, eu vejo o que teoricamente posso esperar no ano, 589 milhões, tá? Então, ó, 589, vou digitar aqui, 589,33 milhões. Isso de lucro líquido projetivo. Aí o P é muito fácil, é só a gente pegar o número total de ações, a gente consegue pegar aqui, ó, a quantidade total de papéis, vezes o preço atual da empresa, que está neste momento de 11,26. Então vamos lá, ó. O número total de papéis vezes 11,26, a gente tem 6,1 bilhões, que é literalmente o valor de mercado da empresa. E agora o PL é o quê? É os 6,1 bilhões dividido pelos 589 milhões que a gente tinha calculado, né? Então agora, ó, 589 milhões, 333, isso aí. O PL vai dar de 10,42. Então esse é o projetivo, um pouquinho menor do que o que está agora, né? Mas bem dentro do que está nos últimos 12 meses. E quando a gente calcula o ROI aqui está de 44,5, mas a gente pode verificar se é isso mesmo. Como que a gente verifica? Porque, lembra, esse ROI é dos últimos 12 meses. Então, tá pegando de outubro até setembro. Isso é convenção de mercado. Se a gente quer projetar, fazer o projetivo, o que vai vir pra frente, a gente pega o que é o ROI. Cansei de ensinar isso aqui pra vocês, né? O ROI é igual lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A gente já tem um lucro líquido, só preciso ver o patrimônio líquido. Como que eu vejo patrimônio líquido? Se eu tô falando de patrimônio, eu tenho que ir no balanço patrimonial. Então, vou lá no balanço patrimonial, que normalmente fica nas últimas páginas aqui, ó. Que a gente tem fluxo de caixa, aqui é demonstração de resultados, demonstração e balanço patrimonial, tá vendo? Balanço patrimonial. Aqui é a parte do ativo e aqui é a parte do passivo. O patrimônio líquido fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Patrimônio líquido, total do patrimônio líquido, tá bem aqui, ó. RAL, 1,3 bi. Então agora é só a gente dividir. Vou fazer abreviado aqui, é 589 milhões que a gente tinha de lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido, tá 1,3 bi, daria um ROI aí de 44,5. Tá batendo bem certinho com o que tá aqui na Word, né? Dito isso, a gente pode fazer o valuation da empresa. Como que a gente faz o valuation? Através do fluxo futuro do Warren Buffett, que a gente também pode fazer o projetivo do Bazin, tá? Depois a gente vai fazer o projetivo do Bazin. O projetivo do Bazin é para ver se faz sentido eu comprar a empresa visando dividendos, já que ela é uma empresa pagadora recorrente de dividendos, a gente vai olhar margem. E aqui no valuation do Warren Buffett é se pro futuro faz sentido, se ela vai continuar crescendo pro futuro, porque eu quero uma empresa que pague dividendos, mas que continue crescendo também. Então aqui eu só joguei os dados, isso é uma planilha dos alunos da mentoria. Em honra a eles, não vou disponibilizar para vocês têm que entrar na mentoria, não faz sentido nenhum vocês não entrarem na mentoria. É a mais descontada aí do mercado, que mais entrega. É tipo o Odontoprev. Os outros cursos é tipo o restante ali, né? Engraçado, né? Isso não sou eu que falo não, é os alunos. Então aqui eu só joguei o ticker, o valor, preço, market cap. Aqui a taxa de desconto, tô usando
cobrando 15%, como é uma empresa de seguro na parte do setor saúde barra financeiro, né? A gente tem aí cobrar o que tá a taxa Selic. Aqui eu só joguei os lucros líquidos. E aqui, ó, na parte de crescimento esperado, eu peguei o payout médio dela dos últimos anos, que é 75%. Lembra que 50% é obrigatório, mas 75% é o que ela vem distribuindo. Então você pode simular com o que ela vem distribuindo ou com o obrigatório. Eu prefiro simular com o que ela vem distribuindo, porque efetivamente o que ela distribui só sobra 25% para ela reinvestir nela mesma. Ou seja, dos 40% de monetização que ela faz com o patrimônio líquido, que é o ROI, só 10% fica dentro da empresa para ela continuar crescendo, entende? Então faz sentido a gente usar 75%. Se a gente usa só 50%, depois a gente faz a simulação, você vai ver a diferença que dá. Então 75%, aqui você insere o ROI, tem a taxa de crescimento aqui esperada, que é através dessa fórmula aqui, beleza? E aí, então, a gente só pega a taxa de crescimento esperada, joga aqui nas simulações para a provisão dos fluxos futuros, e aí a gente tem o valor da empresa no perpétuo, corrigindo isso a valor presente. Não vou fazer essa explicação aqui agora, mas corrigindo a valor presente, teoricamente o preço justo da empresa seria aí na faixa dos R$ 12,22. Isso com essas minhas previsões, tá? Se eu mudar a premissa, muda. O Damondaran sempre fala, que é o cara que falou sobre fluxo de caixa descontado. Valuation com fluxo futuro é tão lindo, porque apesar dele ser uma arte exata, pô, você viu aí que deu exato, 12,22. Só que tem premissas subjetivas. Então você aí pode vir aqui trocar premissa, pode vir aqui trocar premissa, pode vir aqui trocar... E os nossos valuations, apesar de ser uma arte exata, vai dar diferente. Por exemplo, se você ao invés de cobrar 15, você quer cobrar 16, olha lá, seria 11,46. Ah, eu quero cobrar 12, porque eu acho justo. 15,47. Vou deixar aqui 15, mas aí eu vou trocar aqui, por exemplo. Ah, eu acho que eu vou usar só o obrigatório. Então a taxa de crescimento vai ser de 20%. Olha lá, se eu troco isso aqui para 20%, olha lá, 15,55. Daria até para você ser mais conservador ainda. E aí você pode até usar a projeção com 5 anos, tá? Quando você projeta com 5 anos, você acaba sendo mais permissivo, porque seu valor futuro fica mais inflado. Então, mesmo usando as mesmas métricas, mesmo 10% de taxa de crescimento, mesmo ROI, mesma premissa, você vê aqui que você tem um pouquinho mais de permissibilidade. Aqui 12,22, aqui 12,96, né? Você tem um pouquinho mais de margem, 13% de margem e aqui 8% de margem. Empresa que é muito boa, você não vai conseguir muita margem mesmo, não. Não vai conseguir muita margem mesmo, não. Então, já é uma empresa que eu estava querendo adicionar na minha carteira há um tempo já, e vou aproveitar essa queda dela, que inclusive caiu mais um pouquinho hoje, ó, que delícia. Vou aproveitar essa queda para montar uma boa posição no Odontoprev, visando não um crescimento absurdo, igual Prio, igual VEG, cresce absurdamente, né? Não, mas uma previsibilidade de pagamento legal, e se ela continuar entregando desde 2006 o que ela vem entregando, pô, se ela continuar entregando metade do que ela entregou, mesmo assim vai ser realmente uma empresa muito boa para ter na carteira. É uma empresa de previdência, previdenciário mesmo, né? Até o Odontoprev no nome. Você vê o quanto que a Ward te ajuda a achar boas empresas, né? Tanto que essas marcaçõezinhas aqui são as ações da minha carteira, o que eu estou de olho. Realmente, você consegue encontrar boas empresas aqui na Ward. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que você consegue fazer tranquilamente a venda do LFTB se você estiver guardando sua reserva de oportunidade por ele, tá? Você vai ser cobrado, realmente o imposto vai ser retido na fonte. Então, aqui eu vou negociar, vou clicar aqui venda. E aqui, ó, LFTB 11, você consegue vir aqui e vender a quantidade que você quer aí, tá? Como eu já tenho aqui de saldo 107, eu não vou vender o LFTB agora, porque isso aqui vai ser o suficiente para fazer o aporte que eu quero fazer na Odontoprev, beleza? Então, negociar, compra, e aqui eu vou meter ele Odontoprev. A última negociação foi feita aí em 11,29, e a gente vai comprar aqui um saldo bem legal, vamos colocar a Odontoprev. Lembra que eu sempre ensino para vocês técnica de escadinha. Eu não sei se o Odontoprev vai continuar caindo, você também não sabe, ninguém sabe. O nosso valor intrínseco aqui é 12,22, então até 12,22 a gente pode comprar para ganhar com pagamentos futuros de dividendos e consequente crescimento dela aí com CAGR de lucro, de receita, como a gente viu aí e como a gente espera. Óbvio que a gente não consegue prever futuro, tem como, então você pode usar a técnica de escadinha. Em geral, o Lupin Sum, quando você tem certeza do que está acontecendo, né? Eu tenho certeza que esse é o menor valor possível de Odontoprev. Aí você pode comprar todo o dinheiro. Por exemplo, no caso que eu poderia comprar os 107 mil, entende? Só que como eu não sei, eu prefiro fazer aportes parcelados. Se continuar caindo, eu consigo fazer compras a valores mais baixos. Se continuar subindo, é o que acontece. Eu não conseguiria descobrir realmente que ia subir. E aí tudo bem, eu vou usando depois outras estratégias para poder monetizar. Eu vou continuar aportando de toda forma depois, né? Então sempre você vai ficar nessa dúvida. Você que tem R$1.000, 50, o Warren Buffett, que tem bilhões, ele sempre fica nessa dúvida. Por isso que eu sempre prefiro fazer os aportes mais em escadinhas. Então a gente vai aportar agora 50k e vamos deixar 57 esperando ali, beleza? Então vai dar 5 mil ações. E aqui na BTG é legal que você consegue definir quantidade aparente. Então você tá querendo comprar 5 mil, mas você fala que você vai comprar só 1.000. Aí você consegue lançar a sua ordem de compra ali. Tô lançando no limitado, mas daria até pra gente lançar no mercado. Vou testar aqui, ver se a gente consegue comprar 11,29. Ó, quando eu abrir aqui em ordens, já foi executado aqui 3.200.
ferramentas, vou deixar aí esperando para poder fazer a execução. Provavelmente vai pegar ali, se não pegar até meio-dia ali, eu vou aumentar esse valor para pegar valor de mercado, beleza? Então hoje a gente adicionou uma nova ação na carteira. Lembra que isso aqui não é recomendação de investimento, meu intuito nunca é te dar recomendação de investimento, até porque eu nem quero, né? Apesar de poder, eu não quero fazer isso. A intenção é realmente você entender o porquê que eu comprei o Odontoprev. Se eu tivesse alguém que me ensinasse do jeito que eu te ensinei nesse vídeo, por que que compram empresas e quais as empresas que eles estão comprando e por que disso, há 6, 8 anos atrás, quando eu tava começando a estudar, cara, com certeza o Leozinho hoje, ele seria mais inteligente, mais esperto e mais experiente do que ele é. Você tá conseguindo acumular experiência sem precisar usar o seu dinheiro. Você tá acumulando experiência junto comigo, com o meu dinheiro. Então, para de ficar olhando pro ticker e olha pro estudo. Olha pro estudo, que é isso que vai te engrandecer, beleza? Se você não se inscreveu ainda, clica no se inscrever aí agora, porque amanhã tem mais um vídeo absurdo. Fica com Deus, o Pai do Céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo que será excepcional.